Bom dia, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Nesta quarta-feira nós teremos aula de língua portuguesa e ciências, tá? Em língua portuguesa nós vamos fazer a atividade 2E do ler e escrever. Análise dos recursos expressivos das páginas 57 e 58. Tá? Então, nós vamos dar continuidade, caminhar mais um pouquinho para o estudo, para a gente aprender a saber certinho como elaborar uma fábula, o que precisa, o que nós precisamos saber para que os leitores, quem vai ler a fábula, tenha interesse, que a leitura seja prazerosa, que o leitor consiga entender, se colocar dentro da história. Bom, então eu vou subir aqui um pouquinho e nós vamos continuar então com esse estudo. Olha, análise dos recursos expressivos. Então, o que é isso? As expressões utilizadas na fábula e que muitas vezes nós, quando estamos lendo, nos passa despercebido, tá? Então, vocês já devem, estar aí escolhendo 5 fábulas, tá? Para fazer a reescrita de memória. Então, o livro que vocês irão confeccionar, ele vai conter 5 fábulas, E a professora pediu, quando a gente apresentou, quando eu conversei com vocês, que eu apresentei o projeto, eu já havia pedido para vocês irem escolhendo as fábulas que vocês mais gostam. Porque quando a gente gosta de algo, torna-se mais prazeroso a gente trabalhar com aquilo, a gente escrever sobre o assunto. Então, eu acredito que agora nós já estamos no momento em que vocês já têm em cabeça, vocês já têm consciência, já sabem quais as 5 fábulas que vocês irão escrever, que vocês vão escrever e ilustrar, porque nós vamos fazer o livro, e o livro ele tem ilustrações, ele tem desenhos. Então vocês vão fazer o desenho, vão pintar, vão montar, vão confeccionar um livro, tá bom? Então na página 57, o que está sendo pedido para fazer é a leitura das fábulas O Lobo e o Cordeiro, A Formiga e a Pomba, As Árvores e o Machado. Então, essas 3 fábulas se encontram nas páginas 57 e 58 do Ler e Escrever. Depois que vocês fizerem essa leitura, vocês vão responder no caderno as questões 1 da página 57. Tá? Então, nós hoje vamos começar ao contrário. Primeiro, nós vamos ler as questões, A professora vai ler as questões junto com vocês e depois nós vamos fazer a leitura, tá bom? Então, eu vou subir aqui um pouquinho. A página é esta, tá? Página 57. Atividade 2E, análise dos recursos expressivos. Leiam em quartetos as 3 fábulas, O Lobo e o Cordeiro, A Formiga e a Pomba, As Árvores e o Machado. A seguir, analisem os textos observando. A. Como são introduzidas as falas das personagens. Então, vocês vão observar quando a professora estiver lendo e vocês fazendo a leitura silenciosa e acompanhando a professora, já vão, observando aí, prestando atenção como
são introduzidas, como as falas dos personagens aparecem, né, nessas 3 fábulas. B. Que recurso é usado para marcar as falas? Então, o que é usado? Qual é o recurso? Tem pontuação? Qual a pontuação? Não tem pontuação? C. Analise de que forma transparecem as emoções, sentimentos ou qualidades das personagens nas fábulas. Então, aqui também, né, nós temos que ter um olhar bem atento para perceber, né, para observar, para conseguir ver na fábula as emoções, os sentimentos, as qualidades de cada personagem, tá? Então, a professora agora vai fazer a leitura e eu vou pedir, né, para vocês aí em casa irem acompanhando, né, silenciosamente, observando os 3 itens lá da questão 1 que vocês terão que responder aí no caderno, tá? Então, vamos lá. O lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente de água, um cordeiro que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar. Por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu. Respondeu o cordeiro: Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então não havia nascido e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo, disse o cordeiro. Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Então, esta é a primeira fábula que nós fizemos a leitura, né? Então, vocês deverão aqui observar, né, como é o sentimento, como aparecem as emoções, as qualidades, os sentimentos dos personagens nesta frase. Qual é o recurso usado aqui para marcar as falas? E como são introduzidas as falas das personagens? Essas falas são narradas? Tem alguém contando a fábula, narrando a fábula ou não? Tá? Então, agora nós vamos para a segunda fábula, na página 58, a formiga e a pomba. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu dentro da correnteza. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente arrancou uma folha da árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar.
A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela olhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Uma boa ação se paga com outra. E agora, como está demonstrando no texto? Como que aparece a emoção, o sentimento? Como foi marcado aí a fala? O que foi usado para marcar a fala dos personagens? Eu vou subir aqui e vamos para a última, as árvores e o machado. O machado de aço havia sido forjado e estava sem o cabo, pelo que não conseguia cortar. Foi então até o bosque e pediu às árvores que uma delas lhe dessem um cabo. As árvores mais encorpadas se negaram a fornecer o material e mandaram a oliveira, que era mais franzina, fazer esse papel. Assim que ficou completo, o homem pegou o machado e começou a fazer madeira, e com isso a destruir todo o arvoredo. Comentou então o cavalo com o freixo. É nossa responsabilidade por esse mal, porque entregamos nossa irmã mais fraca ao inimigo. Desculpa, gente, olha, comentou então o carvalho com o freixo. É nossa responsabilidade por esse mal, porque entregamos nossa irmã mais fraca ao inimigo. Então, pessoal, qual é o sentimento que apareceu aqui? Qual é a emoção? Como está marcado a fala? O que aparece aqui? Tem pontuação? Qual pontuação é usada? Esse texto, ele foi narrado? Ele está em prosa? Ele está em verso? Como está? Então, gente, vocês em casa irão ler novamente essas 3 fábulas aqui, que está no livro, e vão lá na primeira página, lá na página 57, e vão responder a questão A, B e C. Tá? Isso a professora não vai ficar falando, porque pode confundir mais vocês. Porque essas 3 questões, é importante que vocês reflitam e façam sozinhos a opinião de vocês. É uma resposta pessoal, porque através da resposta de vocês é que eu vou ter aí um termômetro, um parâmetro, se vocês estão conseguindo entender a questão da estrutura, da pontuação, do diálogo, da relação dos personagens e suas características. Se vocês estão conseguindo entender isso, para na hora que vocês forem escrever as fábulas de memória, vocês possam enriquecer o texto de vocês com diálogos, com conversas, com sentimento, com emoções, com características, descrever, detalhar, enriquecer o texto com as características do lugar onde está ocorrendo a fábula, dos personagens, como são cada personagem. Então, pessoal, estas 3 questões a professora não vai dar resposta hoje, porque a resposta é pessoal e eu quero, através da resposta de vocês, analisar aí o conhecimento de vocês. O que vocês já conseguiram perceber, entender e aprender? E o que ainda está faltando, tá? Para que na hora que vocês sentarem para produzir o livro de vocês, vocês possam fazer isso com excelência,
com qualidade, conhecimento e sucesso. Tá bom? Então, agora nós vamos, terminando, né, as leituras, nós vamos para as ciências. E em ciências nós vamos aí dar continuidade, né, no nosso estudo sobre a matéria, tá? Então, nós vamos usar, sim, o livro didático. Em ciências não precisa copiar nada no caderno, pode responder aí as questões, tá? Se houver alguma questão, pode responder diretamente no caderno. O que tem hoje de diferente em ciências? Hoje vocês irão fazer uma experiência, né? Vocês vão pôr a mão na massa, vão fazer a prática de tudo que a professora vem falando aí sobre matéria para vocês, tá bom? A matéria, seus estados, tá? Então vamos lá. O texto, né? Olha, faça a leitura do texto, flutua ou afunda, na página 132, e em seguida faça a experiência da página 133 do livro, tá? Então nós vamos confrontar com essa experiência o conhecimento que nós vamos adquirir com a leitura, né? É uma maneira da gente comprovar, né, o que o texto está nos falando, tá bom? Então eu vou subir a telinha. Aqui aparece a página 132, olha. Flutua ou afunda? Então eu gostaria que vocês observassem, né, a imagem ao lado, é um barquinho, né? Um barco flutua na água mesmo tendo muita massa, peso. Mesmo sendo pesado, o barco ele flutua na água. Enquanto uma pedra com menos massa que o barco afunda quando jogado na água. Então, um barco deve ser pesado, certo? Todo mundo sabe, né? A gente sabe que quando vai se fazer um barquinho, né, como esse aqui, né, ele tem um peso. Ele é pesado. Só que quando eu coloco este barco na água, ele consegue flutuar. Então, será que o fato de flutuar ou afundar está relacionado com a massa dos objetos? Por que isso? Porque, gente, o que nós temos que perceber aqui que quando o barco flutua, né, o fato do barco flutuar não está relacionado com o peso. Uma coisa não está ligada à outra. Está ligada à densidade, que é diferente. Tá? Então não tem nada a ver com o peso, mas a densidade. E para a gente saber o porquê que, né, o barco pesado flutua e a pedrinha a gente joga na água e ela afunda, a gente primeiro tem que saber, né, o que é densidade. Então, densidade é a quantidade de matéria de um objeto comparada com o espaço que ele ocupa. Em outras palavras, é a relação entre a massa e o volume de um objeto. Então, eureka! Descobrimos que o barco flutua porque ele ocupa um espaço maior e não porque ele é pesado, tá? Então, para definir a densidade de um objeto, é necessário conhecer sua massa e o volume que ele ocupa. Veja o exemplo. Vou subir novamente. Bola de boliche feita de resina. 4,8 quilos é o peso dela. Bola de brinquedo feita de plástico. 56 gramas. O espaço que as bolas da imagem acima ocupam é o mesmo.
isto é, seus volumes são iguais, seu tamanho são igual. No entanto, a massa de cada bola é diferente, o peso de cada bola é diferente. A bola de boliche tem mais massa que a bola de brinquedo. Dizemos, portanto, que a densidade do material que é feita a bola de boliche é maior que a densidade do material que compõe a bola de brinquedo, pois, considerando volumes iguais, a massa da bola de boliche é maior que a massa da bola de brinquedos. Então, objetos mais densos que a água afundam. Já os objetos menos densos que a água flutuam. Assim, se forem colocadas na água, a bola de boliche afundará, enquanto a bola de brinquedo flutuará. Por quê? Porque a bola de boliche, ela tem o mesmo volume, o mesmo tamanho, porém o peso é diferente. O plástico é mais leve, portanto, ele vai flutuar. Já o boliche, que o material dele é mais denso, é mais pesado, ele tende a afundar, tá bom? Então, olha aqui, ó. A bola de boliche é mais densa que a água. Então, ela é mais pesada que a água. Por isso, ela afunda. E o plástico, que é mais leve que a água, ele flutua, tá? Bom, vamos para a página 133, mão na massa. Flutua ou afunda na água? Material. Material que vocês irão precisar: água, recipiente plástico grande, pode ser uma bacia grande, uma laranja, uma maçã, um kiwi. Quem não tiver kiwi, pessoal, pode substituir por um dente de alho grande, pode substituir por uma cebola pequenininha, tá? Pode trocar aí quem não tem o kiwi. Clipes de metal, pedaços grandes de isopor, uma borracha grande, um lápis, caderno para anotações. Procedimentos. 1. Coloquem água no recipiente plástico até quase encher. Então, vocês vão pegar a bacia de plástico que a mamãe emprestou e vão pôr água até quase encher. Não encher tudo, quase, tá? 2. Façam uma tabela parecida com a do modelo e anotem nela suas ideias iniciais. Quais frutas e materiais vão flutuar e quais vão afundar? Então, você vai fazer essa tabelinha aqui, ó, material. Primeiro a laranja, depois a maçã, depois aí o que vocês tiverem em casa que for, né, mais ou menos o peso de um kiwi, uma coisa mais leve, tá? E aí, ideia inicial, afunda ou flutua. Resultado, afunda ou flutua. 3. Com cuidado, mergulhem todos os materiais no recipiente. Então, vocês vão colocar dentro desta bacia com água a laranja, a maçã e o dente de alho ou a cabeça de cebola pequenininha, tá bom? Lá dentro. 4. Observem o que acontece com cada um deles e preencham a última coluna da tabela. Então, vocês vão observar o que vai acontecer com esses 3 objetos. A laranja, a maçã e o dente de alho ou a cebola pequenininha aí. Uma cebola pequena, não é nem média e nem grande. Tem que ser pequena, tá bom? E aí vocês vão escrever e anotar aí essas perguntas no caderno. Depois, quantas ideias iniciais foram confirmadas? Analisando os resultados, qual é a conclusão do experimento?
A. O fato de afundar ou boiar tem a ver com o tamanho dos objetos? B. Quais são os materiais mais densos que a água? No caso da laranja, da maçã e da cebola pequenininha ou do dente do alho, depende do que você tiver aí, né? Você vai fazer esta comparação. Quais esses materiais são mais densos, mais pesados que a água? Entre massa, volume e densidade, qual propriedade da matéria tem relação direta com a flutuabilidade dos objetos? Então, qual desses três, massa, volume e densidade, está ligado diretamente ao fato do objeto flutuar? Tá? E aqui encerra, né, a nossa aula de quarta-feira. Terminando a experiência, vocês podem gravar um videozinho, quem quiser pode gravar um vídeo fazendo a experiência em casa, tá? E explicando o que está acontecendo aí com cada objeto. Quem não conseguir, não tiver aí disponibilidade de estar gravando o vídeo, pode escrever aí o resultado da pesquisa no caderno, tirar uma foto e enviar para a professora. Tá bom, meus amores? Então, eu estarei aí online, como já disse na aula anterior, das 7 às 11h30, para tirar as dúvidas de vocês. E as fotos vocês podem me mandar também no horário depois do almoço, no período da tarde, tá bom? Que assim que a professora tiver um tempinho, eu vou visualizar e vou corrigir aí, vou ver o resultado da experiência aí de vocês, tá bom? E quem puder gravar aí o vídeo, a professora vai ficar feliz, porque aí o vídeo de vocês eu envio para a diretora, tá? E aí a diretora vai postar aí no Face da nossa escola para mostrar o trabalho de vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus. Amanhã, quinta-feira, estarei esperando todos vocês na nossa aula síncrona, tá bom? Que é o nosso momento de matar a saudade, de conversarmos um pouquinho, olhando um no olho do outro, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até amanhã e fiquem com Deus. Uma excelente tarde a todos.